Olá, paz meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, o vídeo é muito especial, amém? Eu quero falar um pouco sobre cada escolhido do Senhor, cada discípulo que o Senhor escolheu. E eu quero te dizer que o Senhor também te escolheu, independente dos seus defeitos, independente das suas qualidades, das suas características. O Senhor te escolheu. Ele fez você do jeitinho que você é. Apenas reconheça que você precisa dele. Reconheça que você precisa dele, que nada você pode fazer se não for o Senhor na sua vida, te dando graça, te dando força, te capacitando. Amém? Eu quero falar sobre cada discípulo. Quais eram as suas características? Por que Jesus escolheu eles? Em algum momento eles erraram? Será que eles erraram ou eles foram perfeitos aos olhos do Senhor? Eu quero começar falando sobre a vida de Pedro, né? Com um nome que era Simão. E Jesus depois deu esse nome para ele, Pedro. Simão Pedro. O que Simão era? Ele era um pescador no momento que Jesus chamou ele, né? Ele tinha essa profissão, ele era pescador. As características de Pedro, ele era muito impulsivo, porém corajoso. Ele era daquele nervosinho que já queria ir para cima, já qualquer momento ele já queria ir para cima, já defender, já brigar. Ele era assim. Pedro, ele reconheceu Jesus como Messias e era um dos 3 escolhidos mais íntimos de Jesus. E ele foi muito visto como aquele que negou a Cristo. Porém, ele se arrependeu depois. E ele foi crucificado de ponta cabeça. A morte dele foi a crucificação por conta da sua fé. E então a gente pode ver que Pedro ele errou. Ele negou Jesus e Jesus sabia porque falou para ele: antes que o galo cante 3 vezes você me negará. E Pedro ele negou Jesus, ele errou. Só que diz que a morte dele foi a crucificação, assim como Jesus foi crucificado. Ele também foi crucificado de ponta cabeça por conta da sua fé. Então nós podemos ver que Pedro ele errou, mas ele se arrependeu. E ele morreu ali praticamente por conta de Cristo, da sua fé. Amém? E Pedro também, ele disse para Jesus, naquele momento que Jesus estava falando que ele ia ser crucificado, que ele iria, só que ele voltaria. Pedro disse: Senhor, rejeita a cruz. Por que o Senhor não rejeita essa cruz? Né? E Jesus repreendeu e o chamou de Satanás. Olha que pesado. Né? Pedro estava ali, ao lado de Jesus, vivendo com Jesus. Mas ele teve esse deslize. E Jesus reconheceu ali que era Satanás falando através de Pedro. Ou seja, Pedro foi escolhido, estava ao lado de Jesus, pregava a palavra, mas mesmo assim, em algum momento, Satanás usou a vida dele. Para você ver que nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum. Todos nós podemos errar. Mas o que devemos fazer é reconhecer que o Senhor é tudo na nossa vida e nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Segundo discípulo foi Tiago, o filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João. Os dois eram pescadores. Tiago e João eram pescadores e estavam juntos no momento que Jesus escolheu eles, né? Tiago ele era ambicioso e crítico, mas ele era muito comprometido com Jesus e também era um daqueles discípulos mais íntimos de Jesus, né? Ele quis que, em algum momento, a Bíblia relata que ele quis que descesse fogo do céu para destruir uma vila samaritana,
né, para destruir aquelas pessoas. E Jesus até falou: eita, Tiago, você é chamado, eu te chamarei filho do trovão. Por ele também ser muito crítico e ele querer pagar o mal com o mal, queria destruir aquelas pessoas. E Jesus, ele disse: eu vou te chamar filho do trovão, né? Terceiro discípulo era João. João, que era irmão de Tiago, também era pescador, os dois estavam juntos. E João também era ambicioso e crítico. Mas ele se tornou amoroso com o tempo. Ele e Tiago, seu irmão, queriam ter um lugar de honra no reino. E João foi que escreveu o livro de João e de Apocalipse. Olha como ele foi importante. Foi ele que viu, Deus revelou, Jesus revelou para ele toda aquela visão de Apocalipse. Olha que lindo, olha que importante que João foi na história, né? E só que conta também que ele e Tiago que queriam um lugar de honra ali no reino do Senhor. Amém? O quarto discípulo é o André. O André também era pescador. E Jesus disse que todos esses pescadores seriam pescadores agora de almas. Eles deixariam de ser pescadores de peixes, mas pescariam almas para Jesus. Almas, vidas para Jesus, né? E ele levava sempre os outros, as pessoas, a Jesus. Ele aceitou o testemunho de João Batista e ele falou de Jesus a Pedro. O quinto discípulo, Felipe, também era pescador e ele questionava muito as coisas. Ele era aquele questionador que todos os momentos estava fazendo perguntas a Jesus. E Felipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai aos seus discípulos. E Jesus perguntou se Felipe havia entendido que conhecer a Jesus e ver Jesus, ele já estaria conhecendo o Pai, o Deus. Ele já estaria conhecendo. Ele vendo Jesus e conhecendo Jesus, ele já estaria vendo o próprio Deus e conhecendo o próprio Deus. Amém? Bartolomeu, conhecido também como Natanael. Ele era honesto e sincero. No começo, ele rejeitou Jesus por se tornar de Nazaré. Por Jesus ser de Nazaré, muitos deles falavam: o que vem de Nazaré? O que vem de bom de Nazaré? Logo de Nazaré? Que não tem nada de bom ali? Então, Jesus veio de Nazaré e ele ficou questionando, ele ficou: nossa, o que pode vir de bom de Nazaré? Ele ficou até debochando, né? Mas logo que ele encontrou com Jesus, logo que ele olhou para Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Olha que lindo. E quantas vezes na nossa vida nós somos assim, né? Nós questionamos muitas coisas e só o momento que a gente para e a gente conhece realmente quem é Jesus, quem foi Jesus, quem foi o Filho de Deus, quem é Deus, nós reconhecemos que não somos nada e que o Senhor é tudo na nossa vida. Amém? O sétimo discípulo, Mateus. O querido Mateus, o cobrador de impostos, que ele era desprezado por causa da sua profissão. Ô, profissão difícil, hein? Pensa aí com vocês, pensa aí. Alguém vindo à sua porta todos os dias te cobrar. Você encontra com a pessoa na rua, ela só olha pra você pra te cobrar. Olha, você tá devendo tal coisa, olha, você tá devendo isso. Olha, tem tanto aqui que você tá devendo. Ninguém gostava de Mateus. Por conta da sua profissão, ninguém gostava de Mateus. E Jesus, ele olhou para Mateus com aquele olhar de amor. Todo mundo desprezava, ninguém queria ficar perto de Mateus, mas mesmo assim, o Senhor chamou Mateus. Chamou Mateus. Olha que coisa linda. E Mateus, ele não pensou duas vezes quando Jesus chamou ele. Ele tinha o mundo todo contra, ninguém gostava dele, mas Mateus tinha ali dentro um coração. Ele era
bem financeiramente, ele tinha uma casa muito boa, ele tinha recursos financeiros, ele tinha dinheiro. Ele, por conta da sua inteligência, né, já ali em administrar, contar muito rápido, ele era muito bom em matemática. Então, ele já foi logo para trabalhar ali para aquelas pessoas, né, de ser cobrador. E ele tinha uma vida muito boa. Só que no momento que Jesus encontra com ele e diz: Mateus, me segue, ele larga tudo. Ele larga a sua casa, ele larga o dinheiro, ele larga a sua profissão, a sua família, ele larga tudo e vai servir a Deus. E através da sua competência, ele serve a Deus. E ele é conhecido porque ele abandonou tudo isso, abandonou sua profissão, e ele logo convidou todos os discípulos para comer na mesa dele. Ele fez uma festa, né? E recebeu os discípulos de Jesus na casa dele. E ele foi muito importante porque ele escreveu o livro de Mateus. Acho que é um dos livros que eu mais gosto, é o livro de Mateus. 8º, Tomé. Tomé era corajoso e duvidoso, ou seja, aquele que duvidava de tudo. Tomé é muito conhecido porque ele recusou a acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ele recusou a acreditar. Como pode? Tomé serviu a Jesus, esteve ao lado de Jesus, vendo todas as maravilhas, vendo todos os milagres, e depois que ele ouviu falar que Jesus havia ressuscitado, ele ainda desacreditou. Ele recusou. Jesus teve que aparecer para ele, mostrar as feridas, mostrar as mãos furadas, mostrar as feridas para ele. Ele teve que olhar e ainda tocar nas feridas. Como pode? E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes nós temos que ver para crer. E mesmo assim, Deus, conhecendo o coração dele, Jesus, conhecendo o coração dele, ainda chamou ele, escolheu ele. Então não há desculpas. Não há desculpas. Independente daquilo que você é ou era, como Mateus, que ele era desprezado por todos. Tomé, que duvidava de tudo até ele ver. E mesmo assim Jesus chamou. Ele não chamou pessoas perfeitas para estar do lado dele. Ele não chamou pessoas perfeitas para levar o evangelho. Entenda de uma vez por todas, você não vai ser perfeito. Mas Deus, ele vai olhar que você reconhece que precisa dele. Que você reconhece que você é um pecador, que você não tem nada. E que você não é nada, mas você só tem o Senhor na sua vida. Ele quer que você reconheça isso. E que você peça para ele te capacitar para levar a palavra, para você fazer a obra do Senhor. Amém? O 9º é o Tiago, que é o filho de Alfeu. O Tiago não há muitas características e nem citações na Bíblia sobre ele, né? E o 10º, Judas. O Judas Tadeu, né? Porque tinha 2 Judas. Tinha o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. E as características de Judas Tadeu também eram desconhecidas. E em algum momento ele perguntou por que Jesus se revelaria aos seus seguidores e não ao mundo. E uma das coisas que me marcou, que deixou meu coração despedaçado, foi saber como que cada um desses discípulos, como que foi o final deles, como que foi o fim deles. E Judas Tadeu, ele foi decapitado juntamente com Simão Zelote. E eu vou falar agora sobre Simão. Simão Zelote, ele era um patriota extremo. E também não diz muitas características sobre ele. E o final dele a morte foi decapitado juntamente com Tadeu. Tudo isso por conta de Cristo, por conta de sua fé.
Amém? E o último, Judas Iscariotes, o tesoureiro, o conhecido como o traidor. Judas, ele era traidor e ambicioso. Olha isso, Jesus escolheu um discípulo que ele sabia ali o final de Judas. Ele sabia ali o final de Judas. Ele conhecia o coração de Judas. Ele conhecia que Judas, ele, a qualquer momento, pela sua ambição, ele poderia trair a qualquer pessoa ali. E ele traiu Jesus. Ele foi o que deu um beijo em Jesus para traí-lo e entregá-lo à morte. E você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Jesus não sabia disso? Ele sabia. Só que era preciso. E infelizmente uma das piores mortes foi a de Judas. Ele traiu o mestre e se suicidou. E em algum determinado momento Jesus o chamou de demônio. Jesus conhecia, sabia o coração. Ele conhecia o coração de Judas. Ele sabia que Judas ia trair. Só que mesmo assim ele escolheu. E ele o chamou de amigo. E ele amou Judas. Mas é um dos fins mais tristes. Porque todos que morreram ali por Jesus morreram crucificados ou degolados. Ou de alguma forma eles morreram, mas tendo a certeza que eles estavam morrendo por Cristo. E Judas, infelizmente, teve esse final tão triste, tão infeliz. Ele não aguentou aquela própria culpa e ele se matou. E através de todos esses discípulos, eu quero deixar uma dica para vocês assistirem uma série chamada The Chosen. The Chosen. Eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo que dá para vocês baixarem um aplicativo no celular e assistir. A série dos escolhidos. Lá eles citam, né, com detalhes como que era cada um dos discípulos e como Jesus vivia ali com eles. Né? Nossa, eu só choro quando eu vejo. Porque você vê um Jesus ali muito lindo, muito amável, sabe? E vivendo ali como um ser humano, assim como nós. Só que sem pecado, ele era muito maravilhoso, lindo, maravilhoso. A bondade dele chamava a atenção. Amém? E que você tenha a convicção que independente dos seus defeitos, das suas qualidades, você foi escolhido por Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar e te dar um final de semana maravilhoso na presença dEle. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!